Pessoal, abrindo o vídeo dessa noite de 8 de julho, sexta-feira, Randolph Rodrigues traz uma bomba aqui, né? Atenção, recebemos a notícia de que o Dr. Bruno Calandrini, delegado responsável pela operação que prendeu Milton Ribeiro e os bandidos que roubaram o MEC, foi intimado para depor em uma sindicância que foi aberta pela Polícia Federal. Ou seja, o governo Bolsonaro agindo como máfia, né, como um Estado mafioso, o delegado combateu corrupção de um aliado dele, ele vai lá e persegue o delegado. E o que chama a atenção aqui é que ele vai ficando cada vez mais ousado, né, nesse projeto autoritário dele. Porque antes, quando a Polícia Federal pegava algum corrupto do governo dele, então, delegado Saraiva, maior apreensão de madeira da história, tal, o Salles se ajustando ali com os madeireiros, tal, 14 milhões de reais no escritório do Salles, blá blá blá. E aí ele pegou esse delegado, tirou lá da Amazônia, jogou lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Agora não, agora ele já dá um passo além, ou seja, ele já parte para a sindicância, é um processo prévio ao PAD, ao processo administrativo disciplinar, que já é para demitir o servidor. O Randolph disse que vai aí nos próximos dias, enfim, peticionar no inquérito que está lá com a Carmen Lúcia no STF, que é o inquérito que está... Esse processo subiu, né? Ele estava lá na primeira instância com o Renato Borelli, inclusive o bolsonarismo também, mais de 800, hoje saiu, né? Mais de 800 ameaças de morte a esse juiz, atacaram 2 vezes já o carro dele, mas perceba que o bolsonarismo já é máfia instalada no Estado, então persegue ser delegado da polícia, opera com um braço civil, atacando também o carro do juiz, já virou, máfia mesmo, né? Não tem... E aí o Randolph já disse que vai peticionar, porque esse processo subiu para o STF, porque tinha a participação do próprio Bolsonaro, né? E aí ele vai peticionar para Carmen Lúcia para ela ordenar que essa sindicância seja suspensa imediatamente. Bem, ontem vocês viram que o TV Bomba no evento do Lula já tinha tido um ataque com drone, então assim, a democracia brasileira está no limite, né? Total, assim, não tem. E ontem saiu a notícia, né? O Lula estava usando um colete à prova de bala naquele evento, e tem que usar mesmo, né? Porque não tenho dúvida nenhuma que essas milícias aí do Bolsonaro vão matá-los, né, se ele continuar em primeiro lugar. Bem, saiu essa notícia aqui também na Folha de São Paulo, né? Planalto fez pedido ao MEC por pastor investigado, aponta e-mail. Mensagens foram enviadas pelo gabinete do então chefe da Casa Civil, general Braga Neto, que agora vai ser o vice do Bolsonaro, né? Então vocês vejam que o Bolsonaro está completamente envolvido nesse... A corrupção do MEC, na verdade, é do Bolsonaro. Ele ligou para o ministro, e é ele que está por trás disso tudo. Bem, é claro, né? Ele voltou agora, ele ficou um mês calado aí. Calado não, né? Mas assim, voltou com a carga máxima agora, aquele negócio do golpismo. Então, Bolsonaro fala em agressões internas e cobra preparação de militares. Presidente discussou em solenidade militar de entrega de espadins a cadetes da Força Aérea Brasileira em São Paulo. Então, abre aspas para o que ele disse, né? Nos preparemos, analisemos o que vem acontecendo com nossa pátria. Não somos um país de samba e carnaval nos momentos felizes. Somos um grande país, uma grande nação. E depois do que atravessamos, pelos números da economia bem mostram, não somos mais um país do futuro, somos um país do presente. Ou seja, ele está falando que a economia está ótima, hein? E curioso... Não, eu tenho que parar aqui, porque curioso que ele está aprovando uma PEC no Senado que fala que a economia está em calamidade, estado calamitoso, desastroso, completo, por isso que tem que aumentar o auxílio, Pix caminhoneiro, não sei o quê. E aí ele dá um discurso no mesmo dia falando que a economia está ótima. Ele tem que decidir, porque ele manda a PEC falando que está em calamidade, né? Bem, e aí ele diz assim, isso graças a muitas coisas que estamos implementando desde que assumimos a presidência da República. Aí ele segue, nós militares, todos vocês, jovens cadetes que receberam o espadinho agora há pouco, fizemos um juramento, dar a vida pela nossa pátria se preciso for. E esse dar a vida não é com possíveis agressões de fora, ou seja, dizendo que Força Armada não serve para nada para enfrentar outro exército. Isso aí não é enfrentar outro país e tal. O negócio deles é mexer com política interna, porque ele aí diz, e esse dar a vida não é com possíveis agressões de fora, para, em especial, agressões internas. E temos esse compromisso, temos que nos preparar dia a dia por essa possibilidade. Bem, aí sobre isso eu compartilhei esse comentário com vocês, né? Diante da iminência de derrota, Bolsonaro tenta intimidar o TSE. Quer lá colocar seus militares para ganhar na base da fraude ou da arruaça, até ter certeza de que as urnas o elegerão, por bem ou por mal, não haverá concessão que o satisfaça.
melhor para o TSE é não fazer nenhuma concessão. Aí eu estava lendo, né, sobre isso, um texto aqui da Malu Gaspar hoje no Globo, né, militares dizem não abrir mão de 3 pontos para distensionar ambiente até a eleição. Aí comecei a ler, né, o primeiro é que seja feita uma espécie de totalização paralela dos votos para parar, nem vou ler o resto. Totalização paralela, isso é o caos, isso é abrir a porta para o caos. Porque e se o Bolsonaro manipula lá o computador? Vocês têm que entender, pessoal, que o Bolsonaro não está agindo de boa fé, ele não tem dúvidas sobre o processo. O processo está aí desde 96, eletrônico e tal, ele foi eleito 1000 vezes nesse processo, inclusive presidente, ele não tem nem dúvida, ele quer esculhambar porque ele vai perder na urna, né? Ele está com baixa popularidade por causa da inflação e outras coisas, e aí ele quer esculhambar. Então, qualquer porta que você abre, uma totalização paralela, tal, ele vai usar isso para esculhambar. Ele vai colocar ali um hacker para invadir essa porta paralela, para explodir o negócio. Então é isso, o TSE tem que ficar na dele, conduzir o processo como ele conduziu nos últimos 30 anos e deixa o Bolsonaro latindo, deixa latir. E aí, se ele tiver bala mesmo para dar um golpe, não tem jeito. O golpe, se o Bolsonaro tiver ali os militares para dar um golpe com ele, né? Ele vai dar o golpe de qualquer jeito. Então, o TSE conduza o processo do jeito que sempre foi. As Forças Armadas foram convidadas para opinar. Agora, elas não têm o poder decisório. É o TSE que dá a palavra final de como que... Então, se elas deram sugestões, o que o TSE acatou, o que não acatou, não acatou. Não tem conversa, tá, sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora, volto amanhã com mais vídeos para a página.